gente, essa é a primeira aula da disciplina de MacFlu 2. Essas aulas fazem parte de um conjunto de vídeos que o PET está fazendo para auxiliar os alunos em diversas disciplinas. Então, para começar a disciplina de MacFlu 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de escoamento isentrópico. Então, primeiro, escoamento isentrópico é aquele onde a gente não tem variação de entropia, o que implica que a troca de calor é igual a zero, assim como o atrito. Agora, quais são as hipóteses para esse escoamento? É um escoamento unidimensional, o regime ele é permanente, então não varia com o tempo, e o gás é ideal, ou seja, a gente pode usar a lei dos gases ideais, P vezes V é igual a RT, ou P é igual a ρRT, certo? Aqui a gente tem um desenho de um convergente. Nesse convergente a gente tem condições de entrada, que são as condições de estagnação, T0, P0 e ρ0. Basicamente, ao longo desse convergente, no eixo X eu vou ter variação das propriedades, enquanto que no plano YZ as propriedades são constantes. E quais as equações que a gente pode usar nessa situação? A gente pode usar que a vazão mássica é igual a ρVA, a gente pode usar que MAC é igual a V sobre C, onde o C depende das propriedades do fluido, K, R e da temperatura. K é a razão Cp sobre Cv, no caso do ar é 1,4, e R, no caso do ar, é 287 joules por quilograma Kelvin, certo? Além disso, existem outras equações que a gente pode usar relacionando a temperatura num ponto 1 com a velocidade nesse ponto e a temperatura de estagnação. O mesmo pode ser feito para a pressão e para a densidade também em função de Cp e do meu K, certo? Eu posso pegar essas três equações que a gente acabou de ver e escrevê-las em função do MAC. Então, eu vou ter T0 sobre T1, P0 sobre P1 e ρ0 sobre ρ1 em função do K e em função do MAC, certo? Aqui, a gente vai estudar um pouquinho a influência da área. Então, a gente tem que dA sobre A é igual a dP sobre ρV ao quadrado, que multiplica 1 menos m ao quadrado. Isso significa que quando o meu m é menor do que 1 menos m ao quadrado vai ser positivo. Então, um aumento da área implica um aumento de P e uma diminuição de V. Quando eu tenho uma diminuição da área, eu vou ter uma diminuição de P e um respectivo aumento de V. Quando eu tenho um MAC maior do que 1, a minha influência vai ser inversa. Então, um aumento da área implica uma diminuição de P e um aumento de V. Uma diminuição da área implica um aumento de P e uma diminuição de V, certo? Basicamente, aqui a gente tem o desenho de um convergente, ele está convergindo para onde eu considero o meu eixo positivo, e aqui um divergente, que ele está divergindo, certo? Para onde eu considero o meu eixo positivo. Basicamente, quando eu tenho um convergente subsônico, eu vou estar trabalhando com um bocal. Um convergente supersônico é um difusor. Agora, o contrário acontece com o divergente. Um divergente subsônico é um difusor. Um divergente supersônico é um bocal, certo? A garganta, ela é sempre a menor área do duto. Na garganta, a gente sempre vai ter MAC menor ou igual a 1, certo? Se o MAC é igual a 1, eu vou ter o meu fluxo máximo, certo? Então, se na garganta eu tenho sempre MAC igual a 1 ou menor, como que eu faço para atingir velocidades supersônicas? Eu utilizo um duto convergente e divergente. Basicamente, é importante salientar que atingir MAC 1 na garganta é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para atingir MAC maior do que 1 no divergente, certo? Nessa região aqui. Basicamente, a gente trabalha a garganta como sendo condições críticas. Então, sempre que eu tiver MAC igual a 1, eu vou estar trabalhando com esses asteriscos que representam as condições críticas. Então, vou ter A asterisco, T asterisco, P asterisco, Rho asterisco e M ponto asterisco, certo? E aqui a gente só tem uma relação entre as áreas em função do MAC e em função do K, certo?